agora nós vamos falar um pouco sobre o Haiti, um país que se encontra na América Central, porção insular, nas ilhas, que nós já vimos anteriormente, e vamos falar um pouquinho desse país e as suas questões políticas, geopolíticas, tá? Primeira coisa que nós temos que relembrar é o posicionamento geográfico, tá? Então, nessa região temos Cuba, aqui você vai encontrar Jamaica, indo nessa direção você tem ali Porto Rico, indo em direção aos Estados Unidos, e em direção ao mar aberto, né? Estamos no mar das Antilhas, do Caribe, em direção ao mar aberto você vai encontrar aquele conjunto de ilhas que eu mostrei para você, Barbuda, enfim, tá? Então, só para entender que aqui existe uma grande ilha chamada Hispaniola e ela é dividida em duas partes. Uma dessas partes é o Haiti, um dos países mais pobres da América Latina. E na sua extensão leste da região aqui, você vai encontrar um país chamado República Dominicana, que aqui nesse caso, né, a gente não vai dar muito enfoque nele, vamos falar um pouco mais sobre o Haiti, tá bom? Então, dando sequência aqui ao Haiti, importante nós entendermos aí que o subdesenvolvimento no Haiti está intimamente ligado com os aspectos de colonização, os aspectos de disputas internas, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso para você entender, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente aí que o principal período colonial, né, de ocupação da região foi feita pelos franceses, tá? Que na sua grande maioria explorava a região com a produção de cana-de-açúcar, onde usavam em grande parte nesse país o trabalho escravo oriundo, né, da África, né? Não se esquecendo então que no finalzinho do século XVIII, por volta ali de 1700 e alguma coisinha, né, nós tivemos aí os trabalhadores se rebelando, né, em busca da liberdade e a abolição da escravatura ali, tá? Então é importante você entender aí que o país passa por essa convulsão já no século XVIII, hein? Isso aqui foi um pioneirismo aí para a época, tá bom? É importante nós entendermos aí que isso não significou as rebeliões, que acabasse as rebeliões, mesmo com o fim da escravidão lá, tá certo? E a luta contra os franceses prosseguiu, levando então em 1804, né, a independência do Haiti, sendo a primeira república negra no continente americano, na porção insular, tá? Bem legal. Então é importante nós entendermos que mesmo com essa independência aqui, nós não tivemos uma estabilidade política e um crescimento econômico. Então, o século XIX e o século XX são séculos onde você vai ter o acerramento das tensões, né? Na ilha de Hispaniola, por exemplo, né? Essa instabilidade política ali, por exemplo, né? Na ilha de Hispaniola leva a independência e o surgimento do Haiti aí em 1844, tá? Já aí no século XIX, beleza? Território que é ocupado aí pela República Dominicana, né? E por quase, vamos dizer assim, 20 anos de ocupação da República Dominicana sobre esse território devido a essas instabilidades aí. Então, a ilha de Hispaniola, que é formada por Haiti e a República Dominicana, o Haiti teve seu território ocupado durante muito tempo por essas questões de instabilidade pela República Dominicana, tá? Então é importante a gente entender. E essa instabilidade nunca acabou, é importante a gente entender isso, né? Estabilidade que vai trazer para o país graves problemas sociais e econômicos, tá bom? Ao longo de toda a sua história, né? É importante entender que durante o século XX o país foi conduzido por duas figuras importantes, né? Que foi um cara chamado Papa Doc, e quando ele morre, aí o filho dele continua, né, instaurando lá a ditadura, um cara chamado Baby Doc aí. Então o que vai acontecer? Em 2015, né, nós tínhamos aí alguma coisa em torno de 10 milhões de habitantes, praticamente a população aí do estado do Paraná, e onde a sua grande maioria é formada por afrodescendentes e afro-americanos, tá? A capital é Porto Príncipe, né, e temos aí a capital lá com mais ou menos 2 milhões de habitantes, importante a gente entender.
que além dessa instabilidade, uma ditadura, instabilidade política, nós vamos ter ali, lá por volta do ano de 2010, se não me falha a memória, um grande terremoto de grandes proporções, que vai fazer com que nós tenhamos o acirramento desses problemas e uma fuga muito grande de imigrantes haitianos para diferentes regiões do mundo, inclusive para o Brasil. Diante dessa situação, então, o que vai acontecer? Tá? Em 2004, então, a ONU, tentando amenizar essa situação de instabilidade política, ela cria uma missão de paz chamada MINUSTAH, né, que é uma missão que vai tentar amenizar essa situação lá no Haiti, tá certo? Grande parte dos soldados que vão vestir os capacetes azuis, porque todo e qualquer problema que existe a nível internacional, que envolve aí a necessidade de uma intervenção, tem que passar pelo Conselho de Segurança. Então, se aprovado no Conselho de Segurança, você tem então países sendo chamados para poder ajudar na missão de paz. Nesse caso, o Brasil foi o país que ganhou a tutela para poder comandar essa missão. Mandamos para lá alguma coisa em torno de 15 mil soldados, tá? Onde a ideia era tentar reativar a política, a estabilidade econômica também e depois sair. Mas até agora não se conseguiu vamos dizer assim, esse trabalho, tá? Então é importante a gente entender isso aí, que o Brasil participou. Nós temos um texto aqui que fala, né, a missão de paz lá durante muito tempo, com incertezas, o que aconteceu com o país, quem foram os países que foram para lá, além do Brasil, Argentina, Canadá, França, Jordânia, que nós passamos por uma especialização, né, do ponto de vista militar com essa missão de paz. É importante destacarmos aqui que nesse período o governo a nível de Brasil era o governo do Lula. E a política internacional do Lula era tentar projetar o Brasil como uma potência geopolítica regional e internacional. Para que isso acontecesse, então, o Brasil começou a se envolver em algumas missões de paz que tiveram sucesso, outras não, como por exemplo em Timor-Leste nós não tivemos sucesso, mas a nível de Haiti a gente teve um sucesso bacana, tá? Passaremos a falar um pouquinho agora sobre algumas tensões e conflitos no contexto da América do Sul, tá? Antes vamos mostrar aqui mais ou menos quais são essas tensões para você poder entender, ok? Vimos aqui alguma coisa em torno do México, vimos alguma coisa em torno de Cuba, né? Falamos um pouco sobre algumas questões geopolíticas aqui na América Central, tá? Então, quando se fala em América do Sul, tem algumas tensões que você tem que ficar esperto, tá? A primeira delas é entre a Venezuela e a Guiana, aqui. Outra tensão que você tem que ficar esperto é nessa região entre a Bolívia e o Chile, tá? E ficar esperto também com relação à disputa das Ilhas Malvinas entre a Argentina e o Reino Unido lá em cima. E é sobre isso que nós vamos começar a falar um pouquinho aí daqui a pouco, tá? Outra questão que você tem que estar atento também é internamente na Colômbia, entre o governo colombiano e as Farc, tá? Então, bem legal aí a gente tá mais ou menos antenado com relação a essas questões. Legal? Então vamos que vamos aí, né? Vamos aqui pensar um pouquinho com relação a essas questões, tá? Vamos falar um pouco sobre a Colômbia, esse paísinho aqui na pontinha, onde nós temos que entender aí que é um país aí, né, que foram mais marcados aí por conflitos internos ao longo da história. Importante a gente estar antenado com relação a isso. Nós temos um conflito interno na Colômbia que entre 1896 a 1960 ceifou mais de 200 mil vidas lá, né? E é importante nós entendermos que é nesse contexto, a partir aí principalmente aí pós segunda metade do século XX, né? Vamos pensar em alguma coisa em torno aí de Guerra Fria, que nós temos uma intensificação dessas disputas internas, né? Porque essas disputas elas vão ficar claras na medida em que você tem, né, algumas forças políticas colombianas liberais e conservadoras, né, tentando aí, vamos dizer assim, por fim, né, as disputas que existiam no país aí, né? E aí
criando uma frente nacional para governar o país conjuntamente. Então, o governo colombiano pós-1960 é um governo aí com fortes propensões liberais, né, vamos dizer assim, forte propensão conservadora, de direita. Obviamente que nesse contexto nós vamos ter grupos que vão se organizar e vão instituir, né, grupos de esquerda, socialistas e por aí vai, tá? Então, enfim, né, você vai ter aí, diante dessa situação, aí o surgimento de alguns grupos, né, vamos dizer, grupos aí que vão se articular aí com esse ideal, tá bom? Então, é legal você entender que essas guerrilhas de esquerda vão surgindo, entre elas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que nós chamamos de FARC. Temos o surgimento também do ELN, Exército de Libertação Nacional, né? E aí algumas guerrilhas de direita também vão surgindo aí, tá? E principalmente grupos paramilitares. Que é um grupo paramilitar? Não é institucionalmente falando do governo, mas atua de acordo com os interesses ou alinhado ideologicamente como governo, nesse caso aí as Autodefesas Unidas da Colômbia. Tá entendendo o que está acontecendo lá, o que acontecia lá? Uma disputa entre direita e esquerda, socialismo e capitalismo, com grupos paramilitares, tá? A cerejinha em cima do bolo dessa confusão toda é uma forte atuação de grupos de narcotraficantes, entendeu? Então a Colômbia é um grande produtor de cocaína principalmente, né, vivia no meio dessas condições aí, importante você entender. Diante de tal fato, então, né, os Estados Unidos, né, ao longo do tempo, sempre tentou combater as FARC, aí, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tentando pôr fim a essa situação toda aí. Em agosto de 2000, os Estados Unidos, junto com o governo liberal, de direita, né, e conservador da Colômbia, desenvolve um plano Colômbia para pôr fim, principalmente aos narcotraficantes. E diante dessa situação acabar também com as FARC. Porque de certa forma, esses grupos paramilitares vão se envolvendo com, de esquerda principalmente, as FARC e tal, vai se envolvendo com esses grupos narcotraficantes. E principalmente depois da queda do sistema socialista na União Soviética em 1990. Porque daí para conseguir dinheiro e ajuda, eles acabam obrigando na porção leste do país, porque as FARC atuavam bastante aqui nessa porção da floresta amazônica, porção leste do país, obrigavam as pessoas a plantarem o EPADU, que é a folha de coca. Diante dessa situação e como subterfúgio, né, para acabar com a produção de drogas e também acabar com as FARC, se desenvolve o Plano Colômbia aqui, ó, tá? Enfim, você tem uma redução significativa desses grupos paramilitares, ao ponto de, em 2012, nós temos aí, vamos dizer assim, uma tentativa de, né, acordo de paz entre esses grupos opostos, o governo colombiano e as FARC, tá? É desenvolvido aí um acordo de paz, que é reprovado no início de 2016, e aí no ano de 2016, mesmo no finalzinho do ano, esse acordo de paz entre eles passa a vigorar. Então, a Colômbia vem passando por um período na atualidade onde nós temos aí, vamos dizer, uma diminuição das tensões entre esses grupos antagônicos, né, com o desfacelamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das Malvinas, certo? Para quem não sabe, as Malvinas são as Ilhas Falkland, são ilhas que se encontram no Atlântico Sul. Ela tem aí alguma coisa em torno de 12 mil quilômetros quadrados e está numa distância de aproximadamente 400 quilômetros, 480 quilômetros da Argentina. É importante nós entendermos que nessa região você tem habitantes que na sua grande maioria falam inglês e querem fazer parte do Reino Unido. Aqui nós temos uma distância de alguma coisa quase em torno de 12 mil quilômetros, enfim, é longe pra caramba. E essa região aqui é importante para os ingleses, porque eles falam que é estratégico, tá? Que é uma região aqui por onde eles conseguem ter acesso a toda a extensão aqui da Antártica, tá?
Então você tem essa questão aí de disputa por esse território. Sempre foi da dos ingleses, mas durante a ditadura argentina, né, ali na segunda metade do século XX, os militares argentinos invadiram as ilhas dizendo que o território era da Argentina. Então a Inglaterra então fez uma retaliação, onde nós tivemos ali, né, os ingleses retomando esse território, mas tivemos 700 soldados argentinos mortos e 250 soldados britânicos, tá? Aqui você tem uma capa da Time, falando um pouco sobre essa questão, né? E a superioridade naval e também a superioridade, vamos dizer assim, militar do Reino Unido em relação à Argentina. A questão não acaba aí até os dias de hoje, tá? A Argentina reivindica o território através, né, da tentativa de restabelecimento desse território por políticas, né, por solicitações junto à ONU, mas complicadíssimo, tá? A situação fica mais complexa agora que os britânicos descobriram petróleo na região, tá? Então existe essa pendência aqui, ó, tá? Existem várias pendências que existem na região que envolve vamos dizer assim, a América do Sul, tá? Legal. Passaremos a falar um pouco agora sobre os litígios relativos às fronteiras da América do Sul. Em especial vamos falar sobre a Guiana e a Venezuela, tá? Bom, nós temos aqui então uma área de disputa entre a Venezuela e a Guiana. A Guiana, colonizada então pelos ingleses, quando do processo de independência, ela acaba formando o seu território dentro dessa área que eu estou estipulando para você aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Venezuela questiona parte desse território, dizendo, por exemplo, entre outras coisas, que essa região que eu estou destacando para você é território venezuelano, e questiona isso junto a tribunais internacionais. Esse território, praticamente aqui, é a extensão de um rio que nós chamamos de rio Essequibo. E o que a Venezuela reivindica é a margem esquerda do rio Essequibo. Então existe uma pendência de disputa territorial, ok? Entre a Venezuela e também a Guiana, tá? Importante nós falarmos também que existe litígio de disputas territoriais, principalmente entre o Chile e a Bolívia. Os países reivindicam essa área aqui, ó. Essa áreazinha que é conhecida como a área de Antofagasta. Essa região de litígio foi disputada e anexada pelo Chile numa guerra que nós chamamos de Guerra do Pacífico, lá no finalzinho do século XIX. Quando ocorreu então o final dessa guerra, a Bolívia perde esse território para o Chile. E aí o que acontece é que em 1904, a Bolívia acaba assinando um tratado de paz e amizade, em que a Bolívia, na época, repassa esse território para os chilenos. E mais recentemente a Bolívia reivindica novamente, ela quer uma revisão desse tratado de paz e amizade. E levou esse problema para cortes internacionais e tal. Então existe essa questão de disputa por essa área. E essa área é muito importante, principalmente para o Chile, porque é uma área onde se explora muito cobre. Então o Chile não quer abrir mão desse território, tá? Na verdade, o contexto de guerra nessa região envolveu vários países, inclusive o próprio Peru. Mas a maior pendência aqui é entre a Bolívia e o Chile, tá? Então você tem essa pendência que, de fato, fez com que na época da guerra a Bolívia ficasse sem acesso ao mar aqui, ó. Importante a gente entender, tá? Bem legal, bem interessante isso aí. Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima.